Olá, hoje a gente vai conversar sobre Ou de Elif Batuman, uma queridinha aqui do canal. Eu li há alguns anos o A Idiota, que na verdade é o livro que precede esse aqui. Esse livro saiu pela Companhia das Letras com tradução de Odorico Leal. Ele é uma publicação original de 2022, mas aqui para nós está saindo em 2024. Eu gosto demais da escrita da Elif Batuman. Ela tem um outro livro também chamado Os Possessos, onde ela vai ficcionalizar ali um pouco. Não sei se ficcionalizar, eu acho que é mais um livro ensaístico, uma autoficção, enfim, uma mistura sobre os estudos dela, né? O fato de ela ser uma acadêmica dos estudos russos. Ela estuda língua e literatura russa e ela vai descrever uma série de encontros e eventos acadêmicos aí em torno desse mundinho, sempre com muito humor, né? A linguagem que a Elif Batuman usa, não a linguagem, mas o estilo, ele tende a um certo humor, ironia. Ela é uma grande questionadora, ela está sempre questionando tudo. Então existe ali um certo humor que por vezes parece até um pouco acidental, tanto na maneira como ela encara e analisa as coisas ao seu redor, como na maneira como ela encara e analisa a si mesma. Como eu ia dizendo, então, o OU é uma espécie de continuação do A Idiota. O A Idiota está resenhando aqui no canal e vai tratar do primeiro ano de universidade em Harvard de uma estudante chamada Celine. Essa personagem, Celine, é muito inspirada na própria Elif Batuman, na sua própria vida, a Elif Batuman, que é uma autora norte-americana de origem turca. A família dela é turca. Então, nos livros dela, de vez em quando, ela fala, né, sobre essa realidade de ser uma norte-americana com familiares turcos que ela visita de vez em quando e como é que é a herança da cultura, vamos dizer assim, de uma certa cultura turca na sua vida. E eu já vi a Elif Batuman falando em alguns vídeos no YouTube, vídeos que são lançados por ocasião do lançamento do livro, né, esses eventos em livraria, que ela de fato escreveu muitos diários enquanto estava na universidade e que ela recorre a esses diários para escrever esses romances. Ela os retoma anos depois, o que eu acho que é um procedimento interessante para a escrita da Elif. Por quê? Uma reflexão que ela faz muito nesses dois livros, A Idiota e OU, mas vai intensificar bastante aqui no OU, é sobre o que é escrever um romance e se falar da própria vida constitui escrever romance. Lá na Idiota, a gente vai ver a personagem Celine, as voltas com as descobertas da vida universitária, início da vida adulta, primeiros amores. A gente vai ver uma amizade muito legal que ela tem com uma personagem chamada Svetlana, que vai aparecer aqui também porque é caloura junto com ela, então eu imagino que elas vão prosseguir aí com essa amizade, esperamos, né? Até porque não sabemos se Elif Batuman vai seguir esses livros. Ela andou dizendo por aí que não, né? Que ela ia encerrar aí essa saga universitária com OU. Mas a gente acompanha também o romance dela com um veterano, que é um estudante de matemática húngaro chamado Ivan. A Celine é uma menina sexualmente inexperiente e o relacionamento dela com o Ivan fica ali meio que no platônico. Eles conversam muito, trocam muitas mensagens. Ela sabe que o Ivan tem namoradas, mas ele meio que deixa ela ali orbitando a sua vida. Essa falta de definição causa angústia na Celine e vai fazer parte de uma série de reflexões suas. Ela é uma grande leitora também, então em vários momentos a gente vai vê-la comentando não só as leituras que ela está fazendo, como também a impressão que ela está tendo com os cursos, com as matérias que ela está cursando na graduação. No final da Idiota, a Celine vai fazer uma viagem de uma espécie de... não é um intercâmbio, mas uma espécie de estágio para trabalhar conhecimentos de língua e conhecimentos culturais na Hungria. Em parte porque ela quer ampliar suas experiências, mas em parte também porque ela quer conhecer um pouco mais do país do rapaz que ela gosta. E esse livro, ele vai meio que retomar, já que ele é o segundo ano da faculdade, né? O OU é o segundo ano da faculdade da Celine em Harvard, enquanto que o A Idiota é o primeiro. A gente vai meio que seguir aqui do ponto em que o livro anterior parou. A Idiota é um título inspirado no O Idiota, livro de Fyodor Dostoiévski, autor russo. Não exatamente pelo tema, porque ser idiota no livro do Dostoiévski não é a mesma coisa do que no livro da Elif. A Elif está meio que mostrando aqui como o jovem adulto, começando sua vida universitária, está realmente muito perdido e tem muita coisa que aprender. E, às vezes, acha as convenções sociais e acadêmicas um tanto bizarras, absurdas, arbitrárias, aleatórias, enfim. Dessa vez, ela vai se utilizar de um título do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Aqui no Brasil, eu acho que o livro do Kierkegaard não ficou conhecido como ou, mas como ou isso ou aquilo. É um livro que reúne dois textos e o primeiro texto
é o mais famoso de todos, que é o Diário de um Conquistador. E a importância desse título, dessa evocação do Kierkegaard, vem pelo fato de que Elif continua tentando entender um pouco mais sobre a cultura acadêmica, sobre a vida, sobre o que é ser adulta, né? São livros de formação, de uma certa maneira, mas ela usa os livros como uma espécie de lente, de maneira a tentar perceber se eles são capazes de ajudá-la a entender o que está acontecendo com ela. Ela vai fazer isso com uma série de livros, como o Nádia, do André Breton. Ela vai fazer com um que eu, sinceramente, não sei pronunciar esse nome, o livro do Pushkin, que é Evgeny Gonievin. É difícil, eu não sei falar. Amigos russófilos, me digam aí como é que se pronuncia, porque eu não sei, mas enfim, é um romance em versos, ele é descrito assim. Trata de uma senhora, do Henry James, sempre tentando utilizar o modo como os narradores e os personagens falam sobre si e uns dos outros nesses livros para entender a si mesma, os próprios comportamentos e também os comportamentos das pessoas com as quais ela se relaciona, em especial o Ivan, que vai estar mais ausente desse segundo volume, porque Ivan se formou. Ele vai fazer mestrado, alguma coisa assim, numa outra universidade, em Berkeley, e ela passa a ter pouquíssimo contato com ele. Como eu falei na resenha do livro anterior, esse é o tipo de livro meio sem plot, meio sem enredo, vidinha acontecendo. E ela vai fazer uma série de reflexões sobre isso, sobre o que é um enredo, sobre o que é escrever um romance, se escrever sobre a própria vida é fazer literatura. E ela vai confrontar essas reflexões tanto com o que ela anda lendo quanto com as aulas que ela tem na universidade. Esse romance se passa em 1996 e 1997, então ela vai evocar um bocado da cultura da época, porque Céline não se inspira para ler a própria vida só nos livros, mas nas músicas também. Essa foi uma parte nostálgica para mim, porque ela vai citar, por exemplo, as letras das músicas da Alanis Morissette e da Fiona Apple, que eram musicistas, cantoras e compositoras que estavam bem em evidência aí nessa época. Eu fui conhecer a Fiona um pouquinho depois, mas a Alanis realmente eu conheci relativamente cedo. E ela definitivamente fez parte da trilha sonora da minha vida, né? Mulheres falando sobre os seus relacionamentos, o que é um contraponto importante, porque algo que Céline vai perceber nessa trajetória dela aqui com o OU é a mirada masculina. Eu não sei como se traduz isso, em inglês é male gaze, mas seria uma espécie de perspectiva masculina, visão masculina. E a gente percebe que as letras dessas autoras, como uma outra questão, se tornam contrastes a essa visão sobre a mulher, sobre como a mulher se comporta, como se deveria se comportar, como o homem se relaciona em relação a ela, que é muito masculina nos romances. Em um outro momento aqui, ela vai citar duas autoras que são poetas russas, a Marina Tsvetaeva e a Anna Akhmatova, mas ela não vai se aprofundar, são poetas, então ela não vai se aprofundar, e eu acho que a Céline tinha o objetivo de escrever romance, e talvez por isso ela fique mais inquieta com romances. Alguns desses romances ela lê por causa das disciplinas que ela está fazendo, outros não, é porque ela está com vontade mesmo. Mas ela vai começar a fazer esse contraste. E esse contraste ele também vai acontecer pela análise do que ela está vivendo, do que as amigas dela estão vivendo e do que a mãe dela está vivendo. E ela começa a perceber uma espécie do que ela chama aqui de conspiração sexual, que é uma certa espera de que as pessoas se relacionem sexualmente. E Céline, no início desse romance, está com 19 anos e ainda é virgem, ela sequer beijou na boca. Isso começa a ser fonte de preocupação e de incômodo para ela, porque ela percebe que todo mundo ao redor dela, todos os colegas dela, em especial as amigas, estão se relacionando, mesmo que elas não estivessem morrendo de vontade. Céline também não parece morrendo de vontade, a não ser com o Ivan, mas ela percebe que isso parece algo importante. E aí a gente vai para uma reflexão central nas buscas da Céline, que é a de viver uma vida estética. Ela vai introduzir esse assunto já na Idiota, mas ela vai retomar ele aqui nesse livro, porque para ela, se ela quer ser uma escritora, se ela quer ser uma artista, ela precisa viver uma vida estética. Ela precisa se jogar no mundo, ter vida de artista, ter experiências, não ficar julgando as coisas, não querer o seguro, porque isso, de certo modo, vai lhe dar experiência de vida e vai permitir que ela escreva bons livros, faça boa arte. Nas conversas inteligentíssimas que ela tem com a amiga dela, Svetlana, elas vão entrar nessa reflexão sobre o que é viver uma vida estética e o que é viver uma vida ética. Porque a Svetlana está mais inclinada a uma vida ética, enquanto a Céline é uma vida estética. E aí um pequeno parênteses, eu com 19 anos não tinha essas conversas que ela tem com a Svetlana, nunca com as minhas amigas. Eu me senti muito burra, assim, meio lesada até, porque que conversas profundíssimas e filosóficas que ela tem com a Svetlana. É uma personagem ótima. Eu vou ler alguns trechos onde ela fala um pouco sobre essa experiência. Na página 23 começa e depois eu vou pular para um trecho da página 25. Tem um
pouco a ver com o que ela está lendo no livro do Kierkegaard. A primeira vez que vi a expressão vida estética foi no ano passado, numa disciplina chamada Mundos Construídos. Estávamos lendo um romance francês chamado Contra a Natureza, sobre o herdeiro degenerado de uma família nobre que ia para o campo e se dedicava a projetos decadentes. Cultivar orquídeas que pareciam carne ou, de modo geral, tentar fazer com que certos objetos orgânicos e inorgânicos ficassem parecidos. No fim do livro, eu não tinha uma opinião concreta sobre o que o personagem tinha feito. Mesmo assim, achei a ideia de uma vida estética incrivelmente instigante. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de um propósito de vida que não fosse ganhar dinheiro e ter filhos. Ninguém nunca dizia que essa era a sua meta pessoal, mas desde pequena eu percebia que os adultos agiam como se tentar chegar a algum lugar ou alcançar alguma coisa fosse um sonho fútil, um luxo comparado ao verdadeiro trabalho que era ter filhos e ganhar dinheiro para sustentar esses filhos. Mais adiante, então, na 25, ela vai dizer: o ético e o estético logo se tornaram um recorte que usávamos para falar sobre nossas diferenças, ela e a Svetlana. Quando se tratava de fazer amizades, Svetlana gostava de estar cercada de pessoas confiáveis e entediantes que potencializavam o seu jeito de ser, enquanto eu me interessava mais por pessoas não confiáveis que me proporcionavam experiências ou impressões diferentes. Svetlana gostava de disciplinas introdutórias, dominando o básico antes de ir para o nível seguinte, tirando sempre 10. Eu tinha horror a ficar entediada, então preferia cursar disciplinas bem específicas com nomes interessantes, mesmo quando eu não tinha os pré-requisitos necessários e nem entendia o que estava acontecendo. Dava para ver porque o meu jeito podia ser chamado de estético. Só não era tão claro para mim por que a abordagem de Svetlana era ética, embora parecesse de fato mais responsável e obediente. Elas ainda vão entrar um bocado aí nessa reflexão e a Svetlana vai tentar explicar para ela que uma vida ética é baseada numa espécie de princípio norteador e por uma certa tradição, considera a história. E Céline, pelo que a gente viu aqui, ela quer experiências, ela quer ser marcada, ser transformada, conhecer gente nova, estar exposta a uma pluralidade não só de pessoas, mas também de experiências. A gente vai ver isso levado bastante a cabo bem para o fim do livro, quando a Svetlana vai fazer outra viagem, porque a gente percebe que os momentos de férias desse período escolar, ele é o momento em que as viagens são feitas para o amadurecimento desses alunos que, claro, só estudavam, não precisavam trabalhar. Então essas viagens eram utilizadas para fazer essas espécies de estágio e a gente vai ver que num determinado momento a Svetlana vai viajar novamente, dessa vez para a Turquia. Ela vai fazer um serviço para um guia de viagens, porque ela queria viajar para obter essas experiências, e a única viagem que ela consegue acaba sendo do seu país de origem, mas para regiões para onde ela não era acostumada a ir. Mas eu tinha falado sobre certos contrastes. O contraste importante com essa mirada masculina vai ser a vida da própria mãe. A Céline, em diversos momentos, vai analisar o que aconteceu com a própria mãe, que tipo de namorado ela tem, as várias injustiças que a mãe vive como uma mulher que está solteira, encarando uma batalha judicial de divórcio. Na verdade, eu acho que ela já encarou essa batalha de divórcio com o pai da Céline, tempos atrás. Só que enquanto o pai da Céline é casado, tem outro filho, a vida toda estabilizada e ganhando um bom salário, a mãe da Céline não ganha um bom salário, apesar de ser médica, ela tem que trabalhar em 2 lugares, ela vive meio apertada de grana, solitária, quando arruma namorado eles são uns pulhas. Então ela compara muito isso até ao próprio fato de que a mãe da Céline vive sendo criticada pelas pessoas, o que a magoa muito, porque a mãe da Céline é uma referência para ela, e ela de diversas maneiras quer ser igual à mãe. Então ela fica usando, né, o que acontece com as amigas, com ela e com a mãe, como também uma espécie de contraponto em relação ao que ela vê nos livros. Eu acho que a gente pode dizer que uma coisa muito interessante, até pelo fato de que o livro é composto por muitas perguntas, a Céline faz muitas perguntas, acho que até mais do que na Idiota, né? Ela faz várias perguntas, muitas delas sem resposta, que ela está aprendendo aqui, parece, até mais com a vida e com a experiência com as pessoas, com as relações interpessoais, do que com os livros e as aulas. O tempo inteiro ela coloca tudo em dúvida. Tudo deixa ela um pouco assoberbada. Qual é a lógica disso? Por que as pessoas fazem isso? Por que existe muita encenação, muita performance de comportamentos que nem sempre, atitudes também, que nem sempre representam o que as pessoas realmente são? Então existe aí, talvez eu esteja vendo um pouco mais do viver do que ler aqui. O ler é definitivamente importante, mas eu acho que ela valoriza muito a experiência também. E ela vai buscar muito isso aqui. E sim, gente, finalmente Céline vai entrar na vida sexual aí. E a coisa eu acho que vai até
sai um pouquinho de controle. Esse acaba sendo um dos aspectos mais interessantes do livro, porque como ela é uma artista, né, na verdade ela tem pretensões de ser artista, de ser escritora, ela acha que ela tem que viver, ela acha que ela tem que encarar as coisas, se botar em situações que às vezes podem ser arriscadas e várias vezes serão. Então a gente vai ver Celine tendo a sua iniciação sexual, que em diversos momentos vai ser muito difícil, vai ser dolorosa, são cenas assim até um pouco difíceis de ler, porque não vai ser aquela coisa enlouquecida, assim, meio que movida pelo tesão, sabe? Em que, né, muitos jovens iniciam a sua vida sexual, né, vão indo naquele crescendo das preliminares até chegar nas vias de fato. No caso da Celine, vai ser um negócio muito racional, né? Ela tá pensando assim, como é que eu cheguei até os 19 anos e não tive essa experiência. Ela me parece uma experiência central, tanto socialmente, quando eu olho os meus amigos, quanto literária, quando eu olho os romances, né? Todo romance fica ali centrado em torno de um relacionamento que necessariamente envolve aí uma certa expectativa sexual, uma certa realização sexual. Não estou vivendo nenhuma dessas coisas, né? Nem por um viés, nem pelo outro. Então, eu preciso fazer isso acontecer. E aí ela vai começar, assim, ao ponto de ler um livro de autoajuda, para entender como ela consegue que um homem se aproxime dela, ou algo do gênero. Ela vai a esse livro de autoajuda, mas os outros livros, os literários, eles também parecem estar sendo lidos como autoajuda, de certa maneira. De certa maneira. E até que ponto a gente também não faz isso? Eu acho interessante também de pensar o mundo, o universo, a humanidade a partir dos livros. Então, Celine vai começar esse processo de se jogar na vida sexual, e isso vai ser particularmente angustiante quando ela chegar na Turquia. Ela vai ter uma série de encontros lá, e eles vão ser um tanto quanto perturbadores, abruptos. E a reflexão mais interessante, me parece, nesse aspecto é como você tem vida de artista e se coloca nas experiências sendo mulher, porque isso pode ser muito arriscado. E ela vai perceber como isso pode ser muito arriscado. Então, assim, qual é o caminho para a escritora? O que ela tem que fazer para acumular experiência, se colocar no mundo sem preconceito, com abertura de visão, de possibilidade em relação às diferentes maneiras do viver e de criar e tudo mais? Como ela se coloca nesse processo de aprendizado, nessa formação artística, sendo mulher, né, correndo risco aí de ser espancada, abusada, né, estuprada, essas coisas do gênero, perseguida. Como é que faz? Então é muito interessante, mas também é muito angustiante, porque me parece que em diversos momentos a Celine, por conta desse objetivo racional que ela tem de viver uma vida estética, ela se coloca em situações onde claramente ela não está à vontade. Mas me parece que ela entende isso como algo importante. Então parece que ela queria estar fazendo outra coisa em vários momentos, mas ela acha que ela não pode correr das experiências, então ela vai lá e se coloca nessas situações em que a gente fica torcendo para que o pior não aconteça. Esse também é um romance muito metaliterário, se a gente parar para pensar que várias leituras, aulas e reflexões que Celine está fazendo têm a ver com o modo como esse romance se organiza. Para vocês terem uma ideia, na página 68 ela vai falar sobre o acaso na literatura, porque ela vai fazer uma matéria sobre o acaso na literatura e, bem, estamos diante de um romance que não tem muito plot, né? Então ela vai dizer: qual era o papel do acaso na literatura? O romance realista partia das imprevisibilidades do dia a dia, descrevendo em suas páginas iniciais os acidentes relacionados ao nascimento dos personagens em um determinado meio histórico, geográfico e social. Os personagens já não eram alegóricos ou mesmo tipos sociais, estavam fadados a terem personalidades. Balzac dizia que o acaso era o grande romancista do mundo. Como era possível um artista ser tão magistral que o produto final parecesse livre de toda a arte? O romance social emprestava significado a eventos aleatórios, localizando-os numa ordem histórica. Baudelaire escreveu alguma coisa sobre Flaneurs e Walter Benjamin escreveu alguma coisa sobre Baudelaire. Em suas caminhadas, o Flaner tanto observava como constituía a vida urbana. Isso era hegeliano. Freud, Darwin e Conan Doyle levaram o acaso a outro nível. Sonhos, fósseis, pistas, tudo era acumulação do acaso, empilhada aleatoriamente, como as cinzas do charuto que só Sherlock Holmes era capaz de interpretar. O narrador de Proust só pôde escrever seu livro depois de um encontro aleatório com um tipo muito específico de biscoito. Então, a gente está vendo aqui acenos ao que talvez a autora, tanto Celine vai tentar fazer com a sua literatura no futuro, como o que Elif Batuman esteja fazendo aqui no romance em que a gente está lendo. Na página 101 tem uma reflexão sobre escrever sobre a própria vida,
e se isso é literatura. Eu acho que a Annie Ernaux ia adorar essa reflexão, né? Porque ela vai perceber na aula de escrita criativa que falar sobre a própria vida não era considerado literatura. Descobri então que escrever sobre o que você já vinha pensando não era criativo, nem sequer era escrita, era olhar para o próprio umbigo. A obsessão pela própria vida era infantil, narcisista, não artística e digna de desprezo. Tentei dar um jeito no problema colocando os meus próprios pensamentos e observações em uma personagem fictícia. Será que é isso que Elif Batuman está fazendo aqui? Uma personagem com um nome neutro, universal, porque eu também não queria que achassem que eu tagarelava o tempo todo sobre ser turca. O nome Celine não é exatamente nem neutro, nem universal, mas ela também foge, a personagem Celine também tenta fugir de falar dessa experiência, somente dessa experiência de ser turca. Claro, ela vai falar, mas ela também, em vários momentos ela comenta isso com as pessoas, né? Como as pessoas fazem perguntas absurdas para ela e para a mãe dela, ela também comenta o fato de que, pô, eu cresci em Nova Jersey, entendeu? Tipo, eu não sou tão turca assim, né? Claro, eu tenho certos traços culturais, físicos e tudo mais, mas eu nem sou tão turca assim, e a ideia que vocês fazem do turco é totalmente estereotipada e preconceituosa. Eu tenho a impressão que, a esse respeito, o fato de retomar escritos do passado já dá um certo caráter ficcional para o texto, porque você precisa contar com a memória, que obviamente é falha, e a interpretar coisas que você escreveu no passado. Toda pessoa que escreve, se você escreve diários e vai ler depois, você percebe que você nem lembra coisas que você escreveu, que você não sabe direito o que você estava querendo dizer com aquilo, e que você não sabe direito nem o que você estava sentindo quando você escreveu aquilo. Você nem precisa recuar tanto no tempo. Às vezes você olha escritos do ano passado e você fica maravilhado de como você já mudou em relação àquilo, a sua percepção sobre aquilo mudou, enfim. Então, eu acho que é um procedimento interessante. Ela parte de uma experiência que ela realmente teve e ela vai recontar essa experiência a partir de uma memória que é toda afetada por uma vivência muito larga que aconteceu entre aquele fato diarístico ali que ela está revisitando e esse processo de concatenar aquilo numa forma de narrativa, né? De uma narrativa para leitores, né? Não apenas a diarística. E aí eu acho interessante pontuar que a Elif Batuman, ela hoje vive um relacionamento lésbico. Aqui ela só vai descrever relacionamento com homens. E no final do livro, ela vai mostrar que, embora ela tenha feito, num determinado momento, ela faz um comentário curioso, assim, meio sobre a sua incompreensão em relação à teoria feminista, quando ela começa a ter primeiro contato com a teoria feminista, ela vai dizer que ter lido a Adrienne Rich para ela foi uma abertura de horizonte, porque a Adrienne Rich teria tido essa experiência de ter tido relacionamentos heterossexuais, ela é uma feminista muito conhecida, muito famosa, e depois ela se, vamos dizer assim, se descobriu numa espécie de vivência lésbica. E a Elif Batuman diz que esse livro foi muito importante para ela, quando ela leu. Que ela também caiu em si de certas coisas, né? Certas fichas finalmente caíram para ela, que não tinham caído de maneira tão clara. Então é interessante que é essa mulher que leu a Adrienne Rich e talvez repensou o modo de viver sua sexualidade, que está reescrevendo a vida dessa menina que estava vivendo toda uma ansiedade sobre se relacionar com homens, né? Ou seja, ter relacionamentos héteros e se utilizar disso criativamente. Eu sou muito reticente em fazer certas afirmações do tipo, esse não é um livro para todo mundo e tudo mais. Eu às vezes tenho essa impressão, mas eu não sei se isso é verdade. E eu acho que isso varia muito de leitor para leitor. Eu adorei o livro, eu gosto muito desse modo de ir refletindo e se perguntando sobre as coisas e nem sempre tendo respostas muito fechadas para elas. E também desse contraste entre o viver e o ler. O que a gente aprende com cada uma dessas coisas e o modo como a gente pode utilizá-las, combiná-las. E essas reflexões sobre a própria escrita, que pensam o que é um texto válido, o que é um romance válido. Ela vai fazer uma reflexão muito interessante sobre por que esses homens, Balzac, Flaubert, uma série de escritores, Pushkin, por que eles não escreveram sobre o que eles viveram, mas sim sobre o que essas mulheres viveram. O que não quer dizer que eles não tenham escrito a partir de alguma experiência dele com mulheres, né, com observação de mulheres. E ela começa a entrar nessa inquietude de eu queria que tivessem sido elas a escrever. A personagem do Pushkin que tivesse escrito, Emma Bovary que tivesse escrito, porque eu queria saber como é que ia ser esse romance. Imagino que nessa altura do campeonato, Céline, se existisse, ou se a gente pensar nela como um alter ego de Elif Batuman, já encontrou esses romances, né? Nessa altura do campeonato vem havendo aí esse movimento
de divulgação dessas escritoras que, na verdade, estão escrevendo já há algum tempo seus romances sobre a sua perspectiva, sobre a perspectiva, né, da vida da mulher, uma mulher escrevendo sobre a vida da mulher. O que não impede, e acho que isso é uma coisa importante também para a Céline, enquanto escritora, que é a capacidade que um escritor tem de se colocar no lugar de uma alteridade para contar uma história. É claro que isso interessa para ela, mas ela também queria ter um pouco esse contraste, em especial nesse momento em que ela está vivendo todas essas coisas, em que ela está vivendo uma experiência de fazer terapia e o terapeuta dela ser profundamente machista, de ela perceber como as instituições são machistas com a mãe dela, como as convenções sociais são desfavoráveis para as moças em idade aí de namorar, e como a mulher acaba representada muitas vezes de uma maneira que ela vai descrever aqui, como vulneráveis, às vezes meio bobocas, que vão casar com os idiotas. Então é isso, né? Porque que existe isso, e que mesmo que isso existisse desse jeito, as mulheres sendo vulneráveis, bobocas e casando com uns bananas, que ela gostaria de ter visto elas escrevendo, né? Elas contando, e eu realmente fiquei com muita vontade de que Céline tivesse lido aí umas Irmãs Brontë da vida, uma Jane Austen da vida, né, uma George Eliot, alguma coisa do gênero, para dar aí uma quebrada, né, em toda essa bagagem literária masculina. Mas isso talvez fale sobre o quê? Sobre o curso de Harvard na década de 90, talvez se lesse muito mais homens do que mulheres, e talvez ela tenha tido esses contatos com Tsvetaeva e Akhmatova porque estava estudando russo, e aí, talvez a galera do russo fosse um pouco menos, né, do que as norte-americanas, não sabemos, apenas uma especulação aqui. Mas é isso, é um livro de que eu gostei muito, ele proporciona muitas reflexões, é aquele tipo de livro que a gente mergulha na personagem, a personagem é Céline, então a gente vai mergulhar na vidinha dela, nas reflexões dela, nas inquietações dela, até um certo ponto de angústia, porque em vários momentos a gente vai se perguntar: Céline, você precisava mesmo estar fazendo isso aí que você está fazendo, amiga? Né? Eu já me sinto amiga de Céline, e em alguns momentos eu queria que ela saísse de certas furadas. Mas é isso, inclusive por uma certa questão, estava conversando isso num grupo de amigas no WhatsApp outro dia, que é essa centralidade do relacionamento amoroso na vida da mulher, né? Precisa ter um homem, né? Precisa sempre ter um marido, ter um namorado, né? A mulher não pode se preocupar com outra coisa, né? Não pode ter outras preocupações, né? Essa tem que ser uma preocupação central. Eu queria um outro romance seguindo a vida de Céline, torçamos para que ele Batuma mude de ideia, para ver se, né, para ver Céline caindo aí, né, nessa real aí, né, de que, né, de repente não precisava, né, dava para viver a vida de outro jeito, dava para ter experiências de um outro jeito. Enfim, curiosa para saber se vocês leram, se vocês querem ler, adoraria conversar, porque acho que é um livro que rende bastante conversa. É isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho, um beijo grande, até a próxima, tchau!